Não se fala em outra coisa. Isolamento social. Já parou para pensar que muitas famílias de autistas vivem isso a vida inteira? Fazer todo um planejamento para ir ao mercado, não poder visitar a família, amigos, ir em locais públicos e festas. Não ter escola para o filho e nem ter alguém para ficar com ele quando você trabalhar. Rezar para o filho não ficar em crise, pois não tem terapia suficiente para todos os autistas, nem no SUS e nem no plano de saúde. Ficar com medo de como vai ser viver sem dinheiro e ter dificuldade até para receber apoio do governo. Ter que achar coisas para fazer com seu filho 24 horas, porque não tem locais de atendimento para ele. Sem contar as desorganizações, a restrição alimentar, o distúrbio do sono, a agressividade, o toque. Ainda está achando ruim ficar em casa na quarentena? Nossa luta no autismo é por uma vida. Cada família azul tem a sua ilha. Algumas têm pontes e outras não. E você? Está sendo ponte na ilha de alguém? Nos ajude a levar qualidade de vida para muitos autistas e suas famílias. Seja nossa ponte. Precisamos de sua doação. Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira, estamos juntos novamente para uma live maravilhosa, outra live maravilhosa da semana. Quando começa a chegar perto de terça, eu já começo a sentir saudade de conversar com vocês. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, mas antes disso eu quero falar um pouquinho da nossa feijoada, que vai ser agora no dia 1º de agosto, né? Ainda temos alguns ingressos, tá? Ainda temos espaço para os patrocinadores, quem quiser patrocinar a feijoada. Nós vamos fazer uma live no horário da feijoada, a partir das 7 horas da noite, ao vivo, tá? No dia da feijoada, e vamos passar os nossos patrocinadores. Ainda tem espaço para patrocinador, a gente está divulgando na nossa página, tá? Quem quiser, procura ali pelo nosso telefone, no cardzinho da associação, ali pelo Face, pelo Instagram. E quem quiser ingresso, entre em contato pelos telefones, gente, corram, porque nós temos pouco ingresso. Esse ano diferente um pouco a nossa feijoada, em estilo drive-thru, né? Conforme... O pessoal vai poder pegar a feijoada a partir das 5 horas da tarde, tá? Quem não quer sair à noite. Então, a partir das 5 horas da tarde, nós já vamos estar fazendo a entrega até as 9 horas da noite. Temos pouquíssimos ingressos. Isso. No dia não vamos vender, tá? As vendas dos convites é até sexta-feira. Sim, para melhor organização e a gente não ter tumulto, né? Que a gente está seguindo a legislação da nossa bandeira, da bandeira da nossa cidade. Nós vamos fazer esse estilo drive-thru, bem rápido, bem ágil, e entregar, e só vamos pegar o convite, tá? Vai ter distribuição durante a live, vai ter distribuição de... Nós vamos fazer sorteios, assistam a live, que é bem legal, é com o músico Cezinha Silveira. Dê uma olhada na nossa página, tá? Que vocês vão se informar direitinho. Então, vamos para a nossa conversa de hoje, tá? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Lise, tá? Ela vai conversar com a gente vai fazer um bate-papo.
sobre o caminho inverso da socialização para os autistas nesta pandemia. A Josi. Tá? A Josia. O que eu falei? Lise. Eu não sei por que eu tenho uma colega que é Josi Lisier. A Josi. Desculpa, Josi. Ela é turismóloga, especialista em festas e eventos, fundadora do Instituto Autismo é Vida de Porto Alegre, ativista na causa, e ela é mãe do Matheus. O Matheus é um jovem autista de 26 anos. Hoje a gente vai conversar sobre o autismo, então, e como voltar, como sair de dentro de casa e depois ter que voltar para dentro de casa. Então, ela vai explicar para nós um pouquinho como se deu esse processo da socialização do Matheus. Boa noite, Josi. Boa noite, Kátia. Boa noite, Carmen. É um prazer imenso estar aqui, é uma honra ter sido convidada para estar aqui com vocês, essa associação que eu admiro muito, esse espírito de união de vocês. Então, para falar sobre o Matheus, o amado filho Matheus, eu tenho que começar falando sobre socialização, que foi um dos propósitos que eu coloquei no meu coração junto com a minha família. Na verdade, em termos de autismo, uma hora, pela complexidade que o autismo tem, principalmente o severo, que é o caso do Matheus, hoje com 26 anos, não verbal, né? Tu tem que eleger prioridades, na minha opinião. Eu estarei falando hoje como mãe, apenas mãe do Matheus, e também ativista da causa, é claro, há 26 anos. E o que acontece? Tu tem que ter prioridades porque, na minha opinião, é importante tu imaginares que para que teu filho, tua filha autista, tenha um desenvolvimento dentro dessa complexidade, tu não consegues resolver tudo do autismo. Primeiro que tu não tem esse poder, tu vai precisar da misericórdia de Deus em primeiro lugar, tu vai precisar da tua família, que por sinal quero agradecer em público o amor do meu marido, que é o pai que meu Matheus precisava ter, o amor da minha filha, eu sou a irmã do Matheus, a Fernanda, que é a irmã que o Matheus precisava ter, e o meu genro, né, o cunhado que o Matheus precisava ter. Então, eu acredito em 4 coisas. Eu acredito na soberania de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus pelos nossos autistas, pelo nosso filho autista, acima mesmo do nosso. Eu acredito na família, no amor da família que faz a diferença. Eu acredito nos terapeutas, bons terapeutas vocacionados que se dedicam e que, ao longo da nossa vida, cada um de nós tem, e que, se eu fosse citar todos que passaram pela vida do Matheus, eu não teria nem tempo aqui, mas eu sou grata a cada um deles. E bons médicos especialistas e que indicam medicações não para cura, obviamente, que não existe cura, né? Não existe medicação para autismo, mas existe medicação que atenuam os sintomas, eu estou falando de autismo clássico, né? Do autismo que o Matheus tem, que é um autismo sem comorbidades, né? No caso do Matheus. Então, eu acredito nisso. E, fora isso, nós temos que lembrar que, além do autismo, nossos autistas são pessoas que têm autismo, têm TEA, transtorno do espectro autismo, que têm graus como, digamos, fica mais fácil de entender, que é um espectro, né? Então, tem graus. O Matheus é um autista severo, mas existem moderados, leves, mas é autismo igual. E autismo não tem nada de fácil, né? Tudo em autismo é difícil. O leve pode ter um pouco de severo em alguns aspectos, e o moderado leve,
e assim por diante. Mas a gente não pode esquecer que eles têm temperamento. E o meu filho tem um temperamento sociável, gosta de contato, gosta. Mas até descobrir isso em pequeno, foi preciso usar de muita estratégia, mas eu tinha um objetivo muito egoísta. Eu sou uma pessoa que eu gosto de gente, eu não consegui me imaginar trancada com o Matheus dentro de casa. Então, egoisticamente, eu pensei em mim e pensei na minha família. Eu preciso socializar o Matheus. Para que ele seja mais feliz, obviamente, mas também para que a minha família tenha mais harmonia. Porque, na verdade, essa frase que eu sempre falei, não tranque seu filho em casa e não se tranque em casa, é fácil falar, mas não é fácil praticar. Então, nós decidimos, e eu decidi, especialmente como mãe, sair com o Matheus desde pequeno. E não era fácil, porque o Matheus tinha crises horríveis na rua, em qualquer lugar que fôssemos. Na época, nós morávamos aí pertinho, Kátia, aí em Gravataí, né? Pertinho de vocês, Carmen. E simplesmente nós saímos, não tinha nada na época de shopping, de nada. Nós saímos de Gravataí aqui para o Guatemi e simplesmente nós entrávamos os 4 no Guatemi. Depois de 5, 10 minutos, o Matheus começava a ter crise. E nós tínhamos que voltar o caminho da freeway. Eu voltava chorando, né? Frustrada. E prometi a mim mesma, nunca mais eu saio com o Matheus, porque não vale a pena, tem que ficar em casa. Mas, graças a Deus, no dia seguinte, o sobrenatural de Deus, o amor incondicional que Deus já estava implantando e a vontade de viver e de fazer meu filho descobrir o quão era bom sair de casa. Veja bem, hoje a gente só fala em ficar em casa. Eu comecei a pensar em estratégias, né? Então, assim, sair de forma homeopática, sair aos poucos, sair eventualmente botando uma camiseta nele, eventualmente entregando um folheto, uma camiseta escrito autismo, eventualmente entregando um folheto sobre autismo, para que as pessoas não parassem do meu lado e dissessem, vamos dar educação para essa criança, né? Tipo assim, porque, ao contrário de algumas outras síndromes, autismo não tem um estereótipo físico. E o Matheus é lindo, agora, aos 26 anos, com toda essa medicação e dificuldade cognitiva, etc., a postura, por mais que a gente trabalhe, os terapeutas trabalhem, imagina quando ele tinha 6, 7 aninhos, ainda usando fralda, mas bem vestidinho, tal, vaidosinho até hoje, né? E puxou bem a mãe dele. E aí, simplesmente, as pessoas paravam do meu lado para dizer assim, tá na hora de educar essa criança, né? Tipo assim, é birra, porque não tem uma cara linda, é uma postura inadequada, né? E aí o Matheus, por exemplo, em supermercado, ele queria pegar ele tinha obsessão por todos os produtos de beleza e higiene. E eu ia lá para fazer compras, doses homeopáticas de socialização. Então, eu ia lá para fazer compras de um pão, um suco e vamos supor, uma bolacha, tá? Bolacha Isabela integral, que ele ama até hoje. Incrível. Tomara que não saia nunca do mercado. E aí ele queria isso, eu fazia isso e me dirigia ao caixa, pois ele queria pegar todo o material. Aí eu tive a ideia de pegar o encarte do supermercado, que no caso Zafra e Bourbon, e plastificar. Hoje em dia nem sei se existe plastificar alguma coisa, mas eu mandava plastificar
para poder sair para fazer essa socialização. Uma das atividades, o supermercado, para comprar 2, 3 coisas, nada de rancho do mês, obviamente, e entrar numa fila desse tamanho, porque, infelizmente, naquela época não tinha essa bênção de ter fila para deficientes e autismo com a nossa fitinha colorida. Tu vê que a gente, às vezes, pensa que lutar não vale a pena. Vale a pena, porque hoje a gente entra com nosso filho de 1,80 m numa fila de supermercado, podem olhar feio o que quiser, com aquele rapaz bonitão, às vezes de óculos escuros, todo, mas ele tem o direito de estar naquela fila, não é isso? Mas naquela época não tinha. Então, tudo era mais difícil. Então, simplesmente, essa era outra estratégia. Eu prometia para o Matheus, não se pode, a previsibilidade muito necessária, né? Então, a nível de socialização. Então, eu não podia dizer, Matheus, nós vamos no super, depois nós vamos no McDonald's, depois nós vamos andar de coisa, depois nós vamos... Não, eu tinha que dizer 2 coisas. Nós vamos no supermercado e depois nós vamos andar de escada rolante. Matheus ama andar de escada rolante até hoje. Mas eu só podia fazer essas 2 coisas que eu falei. Se eu falasse 4, 5, ele entendia a primeira e a última. E aí complicava todo o resto que eu fosse fazer com ele. E aí a crise era certa, a gritaiada e a coisa. E quando eu tinha que conter ele no meio da rua? Era uma confusão, porque as pessoas pareciam que eu estava agredindo meu filho e as pessoas ficavam horrorizadas. E quando tinha que cortar o cabelo, que era o pai segurando as pernas, eu segurando o braço e não sei o quê. Hoje o Matheus faz tudo o contrário. Senta, corta o cabelo. Quer dizer, são dificuldades que a gente passou. Entrar num cinema e ficar 5 minutos e ter que sair, entrar num teatro, só que não paga por 5 minutos, paga inteira, né? Então, entrar e tudo isso aos poucos, mas nunca foi assim tão sequente. Era desânimo, era desespero, era a sensação, vou ter que me trancar em casa mesmo, né? Mas o egoísmo também meu de não querer me trancar em casa me ajudou. Isso não quer dizer que todos nós, até porque somos todos diferentes, nem todos os autistas têm as mesmas necessidades sociais. Só que para o Matheus descobrir que ele era bastante social e gostava de estar nesses ambientes, e a próprio sensorial dele, auditivo, de tato, tudo isso, digamos assim, foi descoberto na medida que ele foi tendo vivências sociais, né? Não foi de cara que a gente percebeu, foi ao longo dos anos que ele gostava de muvuca. Ele era arrueiro, né? Então, as necessidades não são as mesmas das famílias, mas ficar em casa trancado, muitas vezes, é uma forma de se auto-maltratar e proporciona para a família muita sensação de exclusão, né? Então, eu costumo dizer que valeu a pena. Valeu a pena o panfleto, valeu a pena a camiseta que eu botava nele, valeu a pena essa camiseta, para quem já conhece um pouco da minha história, que conhece que eu dei algumas palestras em assembleia, senado, etc., e até em institutos, escolas. Não sei se vai dar para ver, mas essa é a camiseta que eu usava, que eu mandei fazer especialmente para mim, que talvez não dê para ver, mas eu vou ler. Meu filho é especial e autista, na parte da frente, tá, da camiseta. Estou tentando fazer com que ele se comporte em público, reticências. Na parte de trás, caso este bom comportamento não aconteça, peço-lhes desculpas. Sou apenas uma mãe lutando por seu filho especial. E com essa camiseta, eu comecei a sair. Eu parecia que eu tinha 2, tá? Não sei onde foi parar a outra. Não sei se eu doei, foi o que eu fiz. Mas com essa camiseta, eu saía feito uniforme até para ir em pracinha,
para ir para lugares até um pouco mais requintados. Eu odeio camiseta, por sinal, tá? Eu não gosto de camiseta, mas foi a forma que eu achei de sair com meu filho e as pessoas não me crucificarem, porque ele tinha crises. E assim, as pessoas sensíveis, as pessoas do bem, isso aqui pode parecer assim, por que eu tenho que pedir desculpas para o meu filho ser autista, ser deficiente? Acontece que as pessoas da sociedade, mesmo do bem e de um bom coração, elas precisam conhecer para entender, conhecer para respeitar. E eu nunca fiz parte do time de descer a fóspeis para a sociedade. Eu acho que a conscientização que, graças a Deus, já temos e que eu tive a honra de, junto com outros pais, outras famílias, fundar o Instituto Autismo e Vida, que na primeira caminhada éramos em 20. Talvez algumas dessas famílias estejam nos assistindo. Nós fizemos uma roda, a Fausta deve lembrar, e a Marilene, a Claudinha, nós fizemos uma roda e oramos o Pai Nosso na primeira caminhada, porque simplesmente tinha tão pouca pessoa naquela redenção, que hoje chega a 2.000 pessoas na caminhada anual em prol dos autistas. Então, na verdade, nós temos que lutar para que a sociedade conheça o autista, independente da sua severidade, mas também para o nosso autista conhecer e ter oportunidade de vivência social. Não se começa conseguindo o que o Matheus consegue hoje. Ir para a OSPA, assistir um concerto de orquestra e, por exemplo, ele não entende palmas para o maestro, palmas de novo para o maestro, aquele final formal de solista. Na primeira palmas para o maestro que se levanta, já temos que ir embora, ok? O time ele continua tendo, é o time dele. Mas teatro também, a gente levanta ao final antes da função de todo mundo sair. O cinema, antigamente a gente tinha que sair antes, agora tem que ver o letreiro inteiro. Senão, ele não quer sair. São coisas que ele, digamos assim, elegeu como o jeito dele. Mas foram lutas e lutas e lutas, xingamentos, olhares. Eu nunca vou esquecer que quando as pessoas chamavam meu filho de louco, ou de maluco, ou de birrento, ou mesmo de mal educado, e dizia que eu não tinha dado educação porque ele tinha crises horríveis, uma criança linda, pequena, eu nunca vou esquecer que eu chorava, eu não xingava, mas eu nunca vou esquecer que eu também chorava de emoção no meu prédio aqui, quando alguns vizinhos que estão aqui até hoje seguravam o elevador para eu entrar com o Matheus em crise, né? Porque ele não estava bem. Eu nunca vou esquecer uma criança que dizia assim: tia Josi, como que eu faço? O Matheus está parado no escorrega. Eu digo, meu filho, o que você falaria para a Fernanda? Sai, Fernanda, eu quero descer. Eu digo, então faça a mesma coisa com o Matheus. Porque o Matheus é criança igual a você, né? E assim as coisas foram. Tanto que nas escolas especiais, que foi a opção que nós fizemos, porque o Matheus não veio à fala, e nós fizemos essa opção de escola especial, o Matheus se deu muito bem com seus iguais. Mas também nós nunca deixamos de levar ele a todo lugar. É uma opção, não é fácil. Tu passa constrangimento, por exemplo, do teu filho estar numa mesa, num shopping, numa praça, e ele com batata frita na frente, Coca-Cola, e ele pegar a batata frita da mesa do lado e sair andando. E você ter que, não sabe se corre atrás do teu filho ou se explica por que ele pegou a batata do vizinho.
né? Então, são coisas que só uma mãe, um pai de autista, uma família de autista, quando você leva teu filho, que ele aprende a estar num restaurante que você consegue comer também, né? Porque antigamente você ia para o restaurante, ele comia e você ficava sem comer. Você, seu marido, sua família, todos sem comer. Tinha que ir embora sem comer, porque o Matheus já entrava em surto. E você não desiste e vai de novo no restaurante. Até que hoje ele come e espera, e ainda a gente diz, só vamos embora depois que a mamãe e o papai comer a sobremesa. Então, haja tempo, né? Porque ele come muito rápido. E aí, tu explicar, por exemplo, num restaurante um pouquinho mais silencioso, onde ele come e tem necessidade de arrotar bem alto. E o restaurante inteiro se levantar como quem diz, meu Deus, mas que falta de educação. E você simplesmente não dizer nada. Por quê? Porque você quer que seu filho esteja com você nos lugares que você vai. Claro que não toda hora, né? Mas são opções que as famílias têm que fazer. Mas também tem opções mais quando não é possível, por questões da severidade ou do temperamento, porque o autista pode não gostar de sair, mas com certeza ele não gosta de ficar o tempo todo dentro de casa, né? Por isso o caminho inverso é complicado. Eu imagino que não seja diferente nem contigo, Kátia, nem com a Carla. Não, Josi. Não, eu ia falar. Isso tudo aí tu tá falando, parece que tu está descrevendo a família da gente, né? Que eles começam a comer e aí tu não sabe se tu come, porque tu não sabe quanto tempo tu vai ficar ali. E aí tu fica olhando para tudo que é lado e parece que tá todo mundo te olhando. E tu já tá esperando a qualquer momento uma bomba atômica explodir, aquelas batatas voar. O Vinícius também muitas vezes pegou batatinha, enquanto esperava, pegou batatinha do vizinho. E é como tu disse, né? São umas crianças lindas, grandes, e as pessoas olham e dizem, meu Deus, que educação, né? Ouvi muito isso aí que tu passou, ouvi muito. E muitas vezes fui para casa chorando também, xingando ele e dizendo que nunca mais nós vamos sair. E aí depois, no outro, ainda bem que tem uma noite, e depois vem um novo dia, e aí tu começa a ter vontade de novo de sair, e há aquela necessidade por eles mesmos, né, para não trancar eles dentro de casa. E o Vinícius teve um período assim de infância também, eu levava para tudo que é lugar. Depois, na adolescência, ele ficou quase 8 anos dentro de casa, só saía de carro. E ele começou a se ressocializar de novo agora, quando eu comecei em 2016 a associação, ele começou a receber gente aqui em casa e que a interação social dele começou a melhorar com a chegada das pessoas da associação. E que era uma constância na minha casa, né? Então, ele começou em 2018, 2019, ele começou a sair em abril, visitar shoppings de novo, e estava já se ressocializando e saindo e conseguindo fazer um lanche, a gente tomar um cafezinho, e aí começou a pandemia. Aí agora ele fez o inverso de novo. Mas é bem isso aí. E aquela parte que tu disse da gente pedir desculpa, eu não sei por que a gente tem essa impressão de que a gente está incomodando as pessoas. Melhor retorno vai ter para a nossa família e para eles também, porque eles vão compreender. As pessoas que compreendem, elas sabem lidar melhor com essa situação, né? A gente não passa tanto, a gente se constrange porque a gente pensa no que as pessoas estão lá para um lazer e daqui a pouco dá aquela situação, as pessoas meio que se assustam, né? E a gente tem essa tendência sempre a achar que a gente está incomodando. Mas não, a gente tem que ter o nosso lugar. Na verdade, é um constrangimento, não é um constrangimento, digamos assim, especificamente constrangimento. Acho que é uma mistura, porque, na verdade, tu não tem quem leva seu filho a todos os lugares. Primeira coisa que tu está dizendo para as pessoas é que tu não esconde teu filho. Tu ama teu filho incondicionalmente como ele é, né? Autista como ele é. Agora, eu acho que esse constrangimento passa pelo respeito ao outro, né? Porque a partir do momento que meu filho começa a gritar em público,
num ambiente silencioso, num ambiente de alimentação, um restaurante ou um teatro, ele está incomodando aquela situação. Ele está, de fato, incomodando. Então, é preciso que ele aprenda a se comportar para poder estar ali. Então, assim, eu acho que o constrangimento passa, por exemplo, a questão da própria questão de concerto, né? Por que a gente arriscou levar Matheus a um concerto? Porque ele começou em casa a ouvir muita música clássica, que o Matheus é guiado por música, ele ouve, aliás, ele é bem eclético, ele ouve todo tipo de música. Mas ele começou naquela época a ouvir muita música, então a gente começou a levar ele a concerto. E a gente não ficava todo o concerto, a gente sempre senta, sempre, em qualquer show, Roupa Nova, que ele adora, Jota Quest, o último que a gente foi com ele, a gente senta sempre na ponta, né? Ou seja, qualquer coisa que a gente vê que ele está esgotado, até a questão sensorial, tipo, deu o time dele, sensorial, luzes, barulho, ele deu, tipo, para ele deu, a gente já sai. Futebol, por exemplo, é uma Eu coisa uso essa estratégia também de sentar no corredor. Exatamente. E de preferência. Eu uso essa estratégia também de sentar no corredor. Exatamente. Perto do banheiro, se possível. No futebol, o que a gente faz? A gente é colorado. Não é à toa que eu estou de vermelho, mas não é. Eu adoro vermelho, mas somos colorados. E aí o que acontece? A gente fica já a família toda no corredor. E normalmente o que acontece? Ou a gente vai sabendo que se o meu marido quer ficar mais com o meu genro, eu estou sabendo que eu vou ter que, no primeiro tempo, ir embora. Por quê? Com o Matheus. Porque o primeiro tempo acabou, as pessoas se levantam para quê? Para ir ao banheiro, para lanchar, não é isso? Tem um intervalo. Matheus, como é literal, autista Sim. literal, ele entende, acabou o jogo. Acabou o jogo, o que eu tenho que fazer? Tem que ir embora. Não é isso? Ele não entende que é um intervalo para o segundo tempo. Então, ele gosta da muvuca do futebol, mas tem que ir embora. E assim fica, né? Tem que ir embora. E as situações são diversas, mas o que eu acho interessante é que, assim, da gente pensar é que não é obrigado. Tem autistas, por questões sensoriais, que não aguentem, hipótese alguma, todo esse barulho, né? Ah, mas isso aí que tu está falando, Josi, não funciona para o meu filho. Ok, não funciona, mas poderá funcionar uma praça, né? Uma volta na praça, uma caminhada, né? Que também funciona para o Matheus, mas poderá funcionar de outra forma. E acho que a gente pode passar para o caminho inverso, que é o tema dessa nossa conversa, porque, assim, o caminho inverso foi o choque da pandemia, né? Então, o Matheus é um autista extremamente visual. Ele entende muito pelo que ele vê. Então, ele tem um painel no quarto dele com todos os fotos, estilo PEX, mas com fotos de situações dele, concreta. No shopping, aqui, ali, passeio, isso, aquilo, o que ele quer, ele aponta. Coisas concretas. E a gente teve que, não na frente dele, obviamente, quando ele está dormindo, nós tivemos que tirar, quando nós tiramos ele da escola para ficar em casa, desde março até hoje, até essa pandemia acabar, porque entendemos que é muito perigoso. O Matheus, a gente teve que tirar todos os sinalizadores do painel dele, de saídas sociais, com ele dormindo, claro, para ele não ver. E como ele é muito inocente, ele não procura. Tiramos todos os uniformes dele da escola, porque ele toda noite ele botava, dia de escola, ele pendurava o uniforme no cabideiro, porque ele entendia, amanhã tem escola. Sexta para sábado ele bota roupa normal, porque amanhã não tem escola. E assim era o Matheus. Então, nós sumimos com tudo do roupeiro dele. Como ele é muito inocente, ele não foi atrás onde é que estão as coisas.
mas também parou de sofrer, né? Sumimos com mochila, sumimos com tudo. Está tudo guardado, escondido. Por quê? Porque senão ele não tinha. Esse foi o primeiro caminho inverso. E os primeiros 20, 15 dias, o Matheus ficou muito mal. O Matheus tinha crise todos os dias depois de ficar em casa. E ele apontava, como ele não fala, ele apontava para a porta, tipo assim, com aquele olhar de tristeza, tipo assim, como assim ficar em casa, né? E a sensação que a gente tem é que de tudo que a gente conseguiu de vitória com ele socialmente, e descobrimos nessa luta aos poucos que ele tem um temperamento sociável, que ele gosta de amigos, que o Matheus é extremamente precisa disso para ser feliz, ele simplesmente está tendo que fazer o contrário. E aí, claro, entramos com a médica dele, uma medicação a mais extra para compensar. Graças a Deus, depois daquele jogo de xadrez para chegar aos finalmente, que ele, no caso, deu certo, porque só dá para saber se a medicação deu certo pelo comportamento, né? Que ele foi compensando e, paralelamente, a gente botando atividade, jogando bola, eu e meu esposo, que a gente está se dividindo nos cuidados dele em casa. Estamos em casa dessa maneira. Eu saio para trabalhar, o Matheus fica com o pai. Meu marido sai para trabalhar e eu fico com ele. Está sendo assim. Então, a gente faz jogos, que ele adora quebra-cabeça, então exploramos isso, né? Baixamos o guarda-roupa inteiro de jogos que ele tinha e joga bola, escanteia todos os sofás, toda a função toda, porque a gente mora em apartamento, não tem espaço para jogar bola. Damos caminhadas com ele na quadra, né? No bairro, que é sossegado aqui atrás, que não tem quase ninguém. Se vamos à praça, levamos uma toalha de banho, álcool gel, para poder ele sentar, descansar um pouco e botar as mãozinhas em cima da toalha, depois nós botamos tudo para lavar. E é visível que, de vez em quando, ele tem uma certa nostalgia específica. Não deixamos ele ver livremente as fotos dos amigos, porque isso, como ele não fala, ele sente saudade, mas é visível a saudade que ele sente dos amigos, né? A gente está tentando dar todo o amor, ele recebe esse amor, ele está até meio manhozinho, porque pai e mãe o tempo todo paparicando, ele está até assim, manhozinho, mas está bem assim, feliz, tranquilo, mas foram 20 dias para compensar. Eu diria que agora, no caminho inverso, ele, digamos assim, formou uma nova rotina. Agora, a pergunta que fica é: será que ele vai entender tudo o contrário de novo? Será que ele vai chegar num ambiente de barulho, de cinema, de isso, daquilo, e vai entender? Porque agora é tudo a mãe que faz, é tudo em casa, é tudo uma rotina mais leve, está acordando mais tarde, continua dormindo cedo, mas está acordando mais tarde, né? Tem, de vez em quando, uma descompensação natural, ele é autista severo, mas assim, a gente está fazendo tudo o que pode, mas é muito duro esse caminho inverso. Porque a gente, não sei se nós, pelo menos, nossa família não aceita que ele vá a nenhum lugar, a não ser uma volta na quadra, até porque ele não aceita máscara, e volta de carro, né? Então, esse caminho inverso ele é muito duro e a gente fica pensando, será que ele e outros autistas que alcançaram um bom nível de socialização vão conseguir retomar, né? É uma dúvida, uma preocupação que eu acho que as famílias têm, né? Acredito que é uma preocupação. Agora, como a gente tem que viver um dia por vez, isso serve para todo mundo, mas serve principalmente para a família de autista, né? Família
que tem uma situação que tu consegue viver uma calmaria nessa patologia, uma calmaria num período ou num momento, e daqui a pouco uma tempestade, né? O Matheus tem gritos que ele se comunica para pedir para fazer cocô, mas que eu dou banho, até hoje eu dou banho, limpo o cocôzinho dele, que não é cocôzinho, né? Porque é um homem, cocô, né? É um homem inteiro, um corpo perfeito, só que mente de criança inocente. Matheus não veio sexo até hoje, né? É um bebê gigante, né? Sim. Então, eu fico pensando, É bem será que o isso. Matheus, né? Será que o Matheus e outros Matheus vão conseguir voltar, né? Porque eu também não gosto da ideia de confinamento, de ficar num lugar trancado para poder eu ter liberdade. Porque essa coisa deles estarem em um lugar passa também por a gente, né? Acho que essa pandemia dá para pensar assim, que é uma frase que eu tenho usado muito, que é de um livro, que agora me falhou a memória o nome, Desesperança Criativa, né? A gente está tendo que ser muito criativo. A família do autista, a mãe, o pai, enfim, as famílias em geral, os terapeutas certamente também, né? Muito criativo para fazer as coisas nessa pandemia. Porém, tem que levar em consideração que é um bom momento para pensar, né? Um bom momento para refazer, porque eles elegem outras rotinas, mas quem sabe menos robotizada, né? Quem sabe com espaço para ter mais iniciativa, é o que eu tenho notado no Matheus, né? Ele tem tido mais iniciativa, né? E, enfim, não sei. Acho que é um bom momento também para ficar junto, que a gente às vezes não ficava muito tempo, né? Para dar muitos beijos né? São coisas assim que eu acho que vale a pena pensar também, né? Porque o estar num local é importante para a família ter vida também. Agora, esses autistas precisam estar também com qualidade de vida, né? E assim vai, é uma balança, né? Porque o autismo é cruel, né? Eu costumo dizer que eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Também gosto dessa frase. Não, e a gente, como família de autista, nós estamos sempre procurando artifícios, né? Para a coisa conseguir acontecer, que nem eu digo, né? Para as pessoas pegar um filho no mercado, bota no carro e vai. A gente é uma operação, né? Porque daí tu tem que dar a chave. É uma operação de guerra, tu tem que explicar onde tu vai, o que tu vai fazer, e já ir no carro falando e conversando e explicando. O Vinícius estava voltando a fazer as comprinhas dele no mercado também, que agora eu tenho um mercado bem grande, é bem aqui do lado da minha casa, a gente estava começando a ir até caminhando já, antes da pandemia, né? E aqui em Cachoeirinha a gente tem a lei, antes dessa lei do autismo, de preferência nas filas, a gente já tinha a lei municipal. Então, em alguns comércios a gente já tinha a fitinha ali, né? Então a gente sempre bate foto quando acha a fitinha. E eu acho muito importante eles comprarem as coisinhas deles, porque como o Matheus e o Vinícius não falam, não são verbal, se comunicam de outra maneira, como é importante eles saberem o que eles querem, né? E não a gente ir lá comprar, escolher e entregar. E quantas coisas, quem sabe, eles não gostariam de comer e de comprar e a gente não sabe naquele momento o que é, né? Então, acho que essa pandemia tirou muito essa liberdade, tanto dos que já faziam, quanto o Vinícius, que estava iniciando a fazer, né? Essa caminhada de sair e socializar. E o ganho da socialização, olha, o meu tem 28 anos. E o ganho da socialização ampliou muito a mente dele. A mente dele estava abrindo, expandindo de novo. Ele estava com essa socialização de sair e vir pessoas aqui em casa, ele começou em outras áreas a desenvolver. Somente com essas pequenas saídas de ali, buscar uma coisinha rapidinho, né?
E essa pandemia deu essa estagnada, mas é como tu disse, Josi, tem coisas que vai ficar. E quem sabe se eles vão, de repente, sair dessas até melhor até. Vamos Eu acho que o surpreender, Vinícius quem tem sabe, uma né? perda, não vou te... Quem sabe eles vão porque nos eles surpreender. entendem as coisas. Uhum. O que é, Eu Carmen? moro num Quem sabe condomínio... eles vão nos surpreender, né? É, Pois é. Eu queria pontuar uma coisa que a Josi falou, assim, né? Que a gente só vai saber o que eles gostam e o que dá para fazer com eles, o que eles vão suportar fazer no momento que a gente proporcionar as atividades para ele. Ir no cinema, ir num teatro, né? Ir numa pracinha. Mas se eu nunca levo ele no cinema, eu não sei se ele vai saber se comportar lá no cinema ou não. Talvez no primeiro dia eu vá ficar 10 minutos, eu vou ter que ir embora. Nas primeiras vezes que eu sou de levar o Bruno a todos os lugares também, né? A gente vai em restaurante é a preferência dele, né? Falo, quer que ele saia, Bruno, vamos almoçar fora, pronto. Então, assim, quando ele começou a ir no cinema, por exemplo, ele ia no banheiro 3 vezes durante a sessão. Mas nós íamos. Agora ele já vai uma só. Pois é tudo um desenvolvimento, né? E eu digo assim, a vivência social, ela tem que ser permitida, né? E assim, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: o novo normal, que tantos estão se falando, a gente não sabe o que vai ser, né? Pode ser que o novo normal volte a ser o normal de antes, mas dizem que não vai acontecer. Mas uma coisa a gente penso eu que a gente tem que ter no coração. Nossos filhos precisam de oportunidade para aprender a viver socialmente. E a sociedade precisa de oportunidade de conhecê-los, para aprender a amá-los, a ter carinho por eles, respeito e poder exatamente... sem conhecer, não dá para respeitar. E eles sem ter vivência social, não tem como aprender a se comportar. Eu acho que é uma coisa liga a outra, né? Então, vamos devagar, vamos no nosso gosto, né? Não precisa ser festeiro, se não gosta de festa, vai devagar. O Matheus também adora um restaurante, Carmen, porque o Matheus, como o Bruno, come muito bem, é bom de garfo. Mas, assim, eu quero encorajar as famílias e eu encorajar a mim mesma a nossa família, depois quando acontecer o novo normal, a gente possa se dar conta de tentar fazer uma saída, se dar conta de convidar famílias para estar conosco, de amigos dos nossos filhos, né? Ou seja, famílias também de autistas, porque os nossos filhos têm uma afinidade com um mais que com outro. Dá para perceber, é só a gente estar sensível. Mas não só convidar, ser também convidado, né? Porque isso aí é uma troca, é uma etiqueta social que, às vezes, nas famílias de autistas não acontece, porque a família, às vezes, que tem um filho menos acostumado socialmente, fica preocupado. Meu filho não vai se comportar na tua casa, então eu fico constrangida. Mas se a gente não tiver liberdade numa família similar, vai ter com quem, né? Então, eu acho que esse é um passo. Outro passo, uma volta na quadra. Outro passo, uma saída para tomar um sorvete, né? Quando o novo normal voltar, e que seja logo, né? E essa pandemia acabar, que possamos todos com saúde vencer, possamos lembrar que os nossos filhos autistas precisam se divertir, porque a felicidade deles é uma forma deles desenvolverem, né? Imagina, sem a gente ter distração, a gente se abate. E não é diferente com eles. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Bastante, né?
cada um no seu jeito, no seu temperamento. Cada família tem seu jeito. Tem família que é muito caseira. Isso não quer dizer que seja antissocial, né? Uma voltinha sempre é bom. Isso é o mínimo que a gente pode fazer pelos nossos filhos, que também são muito ansiosos nessa pandemia, né? Aliás, nessa patologia. Então, eu quero encorajar a mim e a todas as famílias no novo normal, estarem buscando um pouco desse caminho social, que não necessariamente tem que ser enlouquecida, né? Muitas saídas, mas algo que possa ser prazeroso, em primeiro lugar, para a família e para o autista, né? Eu acho que isso é importante. Nós temos vários comentários aqui, né, na nossa página aqui do Face. Por exemplo, a Yara Fantin está dizendo que o caminho de volta vai ser a readaptação. É bem isso, né? Nós vamos nos readaptar com certeza. ao novo normal, né? Que a gente não sabe como é que vai ser ainda. Mas eu acho que o ser humano, em geral, os autistas também, é uma facilidade que a gente tem se readaptar, né? Graças a Deus, é uma coisa que o ser humano tem condições de fazer, né? Eu acho que sim, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que tenhamos saúde, né? Em primeiro lugar, saúde para todos. Autistas e não autistas, famílias de autistas e que não sejam famílias de autistas. Eu acho que saúde para todos é o que pedimos a Deus, né? Isso é o principal. E nem que seja, como tu diz, cada família vai ter que buscar a sua maneira de relaxamento, né? Uns fazendo uma comprinha, dando aquela voltinha na quadra, como tu falou. Cada família vai ter que procurar um jeito de fazer essa socialização acontecer. O que a gente não pode é deixar eles presos dentro de casa. Josi, eu falo por mim, porque eu fiz isso muitos anos. Eu sou um exemplo a não ser seguido. Porque quando ele começou com agressividade, autoagressão e começou a crescer, a gente se fechou dentro de casa. Ao contrário que a gente devia fazer, a gente se fechou. E ele acostumou dessa maneira e a gente também. Então, nós ficamos muito numa zona de conforto e isso aí prejudicou muito o desenvolvimento dele. Parou o desenvolvimento, na verdade, todo o ganho que já tinha. E quando a gente começou a sair de novo, não pensa que foi fácil. E ainda hoje não é fácil. A gente não sai com o coração livre. Assim, vamos lá. Porque muitas vezes a gente nem vai, a gente só passa na frente e já tem que voltar para casa, né? Ou entra no shopping e já tem que voltar, que ainda acontece muito isso. Mas o importante é a gente ter... Hoje eu tenho coragem de fazer isso. Eu me sinto empoderada, coisa que eu não tinha. Tocasse num ponto importante. Ainda hoje a gente tem uma certa tensão. Eu diria que quem tem filho autista, principalmente severo, é igual, deve ser, pelo menos os artistas dizem isso toda hora, que na hora de entrar no palco dá aquele friozinho na barriga, pois toda atividade social dá aquele friozinho na barriga com autista severo, não verbal principalmente, tá? Tu faz aquela explicação, Mateus, Vinícius, nós vamos fazer isso. Eu tenho o hábito de dizer, olha para a mamãe, quero bom comportamento, hein? Viu? Aí ele faz, Toda vez que a gente vai sair, eu falo isso. Olha para a mamãe, bom comportamento. E eu saio com aquele friozinho na barriga. Quando é uma atividade, por exemplo, um aniversário, uma coisa de amigos, que a gente leva até festa de formatura. Então, o Mateus... isso aí eu acho que vai ser sempre, sabe? Porque eles podem, por um clique, por uma luz a mais, uma coisa aguda, eles podem ter uma desorganização e aquilo já muda o olhar, e o grito já é diferente, que também é comunicação para eles, e a gente fica numa situação terrível, né? Quantas situações a gente teve que sair antes em situações de amigos até, né? Sem nem dar tchau, né? Então, assim, acho que a gente sempre vai ter isso. A questão que tu falasse, Kátia, é muito importante.
A questão é, tem que ter coragem. E a coragem ela tem que ser embasada em algum motivo. O meu motivo é que eu não quero me trancar em casa com meu filho. Eu preciso, porque também quem não sobrevive sou eu. E se eu não sobreviver, meu filho também não sobrevive. Então, a coragem, ela não é permanente também, porque eu já tive inúmeras depressões em função dessa luta, né? Forte, difícil. Mas a coragem, ela digamos assim, mais interessante do que o medo. O medo me paralisa e a coragem me move. E outra coisa que me move é o amor incondicional que eu tenho pelo meu filho. Então, acho que essas duas coisas vale a pena. Vale a pena se mexer. Porque depois que tu está em movimento e cada coisa que o Matheus faz bem feita, a gente aqui em casa, a gente bate palma, a gente elogia. Ai, parabéns, Matheus, parabéns pelo seu comportamento, você tá, sabe? E isso ele fica todo orgulhoso, né? Então, eu acho assim, vale a pena, sabe? E vale a pena ter bom ânimo, porque o autismo já é cruel o suficiente, já judia tremendamente do próprio autista, né? Eu acho que é muito difícil o suficiente para a gente se entregar para ele. O autismo é como um touro que tem que pegar pelas ganhas, assim, segurar muito forte, né? Mas aí você está sem força, aí ele toma conta, dá nó em pingo d'água. O autismo é terrível. Não existe nada fácil no autismo. Se não for o amor incondicional, acho que a gente nem sobreviveria. Mas vale a pena ver aquele olhar desesperador deles na crise ser transformado naquele olhar puro que eles têm, né? Um olhar, porque se há coisa que os nossos filhos têm, independente do grau, é pureza, é inocência, né? Isso é indiscutível. É verdade. Eles são puros, eles são inocentes, independente do grau, porque esse é o lado bonito do autismo. Então, vale a pena amar, lutar por eles, pela família, né? Eu acho que isso é tudo, assim. Sinceramente, é tudo. É verdade. É o encorajamento das famílias, né? A gente procura encorajar porque como é que eu vou dizer? Eles não merecem ficar presos dentro de casa e nem nós. Que tipo de vida a gente vai ter preso e eles presos? O ser humano não nasceu para viver isolado. Isso Somos aí é fato. sociáveis, né? Nós somos sociáveis. A gente, de uma hora, em algum momento, a gente vai ter que dar. E isso aí é mito. Eles gostam, sim, de pessoas, eles gostam de sair, eles só precisam ter a oportunidade disso aí acontecer. Vai ter dias que eles não estão com vontade, assim como nós. Exato. A gente, se não está com vontade de ir no shopping, a gente não vai. Agora, eles não conseguem nos dizer, a gente já arrasta. Então, vamos devagar, mas vamos sair. E o compensatório é aquela cara alegre, né? Que eles voltam felizes. E a gente, como pais, volta gratificado. Porque, assim, é uma sensação muito boa quando a gente volta de um passeio bem sucedido com eles, né? É indescritível a sensação que a gente sente. O que o Jair está falando? Eu quero agradecer muito essa oportunidade de conversar com vocês. Vamos fazer o encerramento, Josi? Vamos. Eu quero agradecer muito a oportunidade, né, essa honra de estar com vocês, que vocês, como Associação de Paz e Amor, o nome é muito adequado para vocês, continuem assim, assim tão unidos, com tanto empenho, que essas famílias se multipliquem, que continuem realmente fazendo a diferença, não só em Cachoeirinha, mas também em todos os lugares que vocês passam. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou às ordens como mãe, né? Que eu acho que é a minha missão, digamos assim, maior de amor, né? Da minha família, porque a gente tem a nossa profissão, mas a gente ganhou essa missão de Deus e tenta fazer alguma coisa, né? Mas acho que
o principal é que a gente tenta fazer pelos nossos filhos, porque antes de fazer pelos outros, a gente tem que fazer pelos nossos filhos. Então, agradeço demais essa oportunidade de conversar com vocês e que Deus abençoe vocês como associação, como famílias. Um beijo no Vinícius, um beijo no Bruno, um beijo em todos os autistas representados aqui por vocês e muita saúde, né? E que essa pandemia acabe logo e que possamos passear bastante, já que o tema é socialização, possamos passear bastante, né? E tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito, Josi, tu vir conversar conosco, compartilhar a tua experiência de vida conosco, né? Muito obrigada mesmo. Beijo, gente. Obrigada pela... Beijo. Boa noite a todos. Oi? O autismo, ele é um espectro, né, um transtorno que vai do leve até o mais severo. Ele atinge a parte do comportamento, da interação social e da comunicação. Muitas pessoas pensam que uma pessoa com autismo, né, é isolada, não convive, mas quando tu mostra sinceridade, carinho e entende o jeito que ele gosta de brincar, essa alegria e esse amor vem de volta. A Associação Paz e Amor iniciou em abril de 2016. Atualmente nós temos mais de 100 famílias. O público-alvo da associação são crianças desde a descoberta do diagnóstico de autismo até a fase adulta. A nossa associação, além de dar suporte para os autistas, ela busca também o suporte familiar, cuidar de quem está cuidando. Eu me senti gratificada em saber que tinha pessoas que tinham problemas igual aos meus, que antes eu pensava que era só eu que tinha aqueles problemas. A ideia da associação é buscar uma forma de sair um pouco dessas dificuldades, buscar um pouco da qualidade de vida, um pouco bom, vamos trocar experiências. Se é para fazer um evento, a gente tem que fazer adaptado para eles. Por exemplo, a balada adaptada, onde o som é mais baixo, né? Os jovens interagem com os pais. Para as crianças, a gente sempre pensa num trabalho que elas vão desenvolver a arte, às vezes a musicoterapia, a hora do conto, e trazer junto os pais, fazer uma oficina, onde ali eles possam brincar, mexer com tinta, massinha, lápis de cor, dobradura. Quem conhece o autista sabe da simplicidade e do amor que eles têm. E quando eu chego aqui, que eu olho, que eu recebo um abraço, que eu recebo um carinho, ou que às vezes está brincando no chão e eles vêm e te abraçam com aquele amor que tu acaba esquecendo os outros problemas, né? É um momento de alegria estar com eles, em qualquer situação. Eu sempre penso que se eu não lutar pela Poliana, quem vai lutar? Então acho que isso que me impulsa, né, junto com outros idealizadores, de mudar essa história, de fazer a diferença na vida deles, porque se a gente não lutar por eles, quem que vai lutar? Convidar vocês a fazer um ato de amor e de doação para a Associação de Pais de Crianças Autistas lá de Cachoeirinha, que está precisando de doações, e acho que é um gesto bem importante. Para entrar é bem fácil, só entrar, para doar é bem fácil, é só entrar lá no site Paz e Amor, em vez de Paz e Amor, é paiseamor.org. Paiseamor.org. A doação mínima é de R$10, qualquer doação é muito bem-vinda. Vamos ajudar a rapaziada lá que está precisando e fazer um trabalho espetacular.